Olá, irmãos, graça e paz, mais um domingão aí abençoado de Deus para as nossas vidas, né? E nós estamos aí com esse tempo também de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus através do estudo na escola dominical. E nesses próximos 2 domingos eu quero abordar um tema bastante pertinente para a gente, me chamou muita atenção, e o tema é como viver acima da mediocridade. Basicamente é um livro, que tem esse tema, e o autor trata de algumas questões muito interessantes, pertinentes demais para as nossas vidas, de como nós vivemos de uma forma diferente, daquilo que temos vivido de repente, sermos mais produtivos, mais abençoados e abençoadores. Eu quero ler aqui 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 5. Antes de tudo, a você e a família que nos assiste aí, um grande abraço, Deus te abençoe e te conduz nesse entendimento da palavra de Deus agora, juntamente conosco, ok? Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 10, versos 3 até o verso 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Existe um homem chamado Isaac de Israel, que ele diz o seguinte: é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. Olha que interessante. Um homem, eu não me recordo agora qual o nome, diz que é uma loucura nós fazermos as mesmas coisas todos os dias e queremos alcançar resultados diferentes na nossa vida. Então, eu quero tratar com você, segundo o autor desse livro escreve, de alguns pontos fundamentais de como a gente pode viver acima da média. Essa que é a grande questão. Não interprete mediocridade naquele aspecto pejorativo de uma pessoa medíocre, mas alguém que pode viver acima da média, e essa é a proposta desse livro para nós. E a primeira coisa que ele fala é de que uma vida acima da mediocridade, ela precisa, tudo começa com a mente. O mundo está cheio de pessoas que desistem facilmente. São aquelas que ficam sentadas, de braços cruzados, carrancudas, olhar cético. Suas palavras favoritas são: para que tentar? Vamos desistir? Não podemos fazer isso? Ninguém consegue realizar coisas assim. Então essas pessoas normalmente perdem a maior parte da ação, porque as suas crenças relacionadas à vida são as mais negativas possíveis. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que passa a maior parte do tempo das suas vidas ocupando-se com coisas de pouco proveito? E quando você vai conversar com essas pessoas sobre algo de maior proveito, elas normalmente ignoram ou então até levam aquilo para o lado do sarcasmo, da ironia. Pois é, a vida nos ensina que nós nos tornamos naquilo que nós pensamos. E é exatamente aquilo que Provérbios 23 fala para nós. Diz assim: aquilo que o homem pensa, isso ele é. Então a nossa mente é um dos maiores alvos do inimigo. E ele a todo custo, que é Satanás, vai tentar minimizar a sua e a minha, a nossa mente. Então a mente fechada, ela constitui-se como se fosse uma muralha, uma fortaleza de difícil penetração. No mundo antigo, as cidades eram protegidas através daquelas grandes e fortes muralhas. Dificilmente o inimigo entraria e derrotaria uma cidade que estava assim fortalecida. Era de fato uma grande fortaleza. Da mesma forma, quando a nossa mente se fecha para o extraordinário, para aquilo que Deus é capaz de fazer, nós corremos esse mesmo risco. Então, quando Deus invade a nossa vida, nossas áreas altivas, o plano de Deus é transformar nossos velhos pensamentos que nos derrotam frequentemente, que nos fazem pensar
a respeito de nós mesmos de uma forma muito ruim. E são pensamentos que nos desencorajam até mesmo de viver. Se você for pensar bem, o suicídio é alguém que desistiu de viver por conta de uma crença extremamente negativa que ele acabou assumindo sobre a sua vida. É sem contar que há outros fatores de que uma pessoa, quando suicida, faz, por exemplo, punir alguém, né, achando que com a atitude dele ele vai estar resolvendo essa questão. Mas enfim, na verdade é alguém que desistiu de viver por conta de uma crença extremamente pessimista ou negativa que a sua mente acabou assumindo. Então Deus tem um propósito de dar ao nosso pensamento um novo padrão, né? E a positiva, digamos assim, a máxima aqui, então, nesse primeiro momento, é a gente pensar assim, racionalizemos, mentalizemos e creiamos que Deus pode nos conduzir a lugares maiores e melhores. Ei, a pergunta é essa: você acha mesmo que você já chegou em um lugar melhor da sua vida? Você já alcançou, desfrutou do melhor de Deus para a sua vida? Fala sério. Então, há uma outra verdade, né, que a gente tem que pensar. Nós não podemos apenas não mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, mas também o autor fala de uma segunda questão que eu achei muito interessante. Nós precisamos compreender os valores do reino de Deus. Então isso significa pensar melhor a respeito daquilo que é eterno, em contraste àquilo que é transitório. Por que uma vida ela não alcança a sua plenitude? Porque a gente acha mesmo, infelizmente, que nós estamos vivendo aquilo que é o normal. E o normal para a gente, às vezes, é o comum. Então, há uma diferença entre o comum e o normal. Nem tudo que é normal é comum. Nem tudo que é comum é normal. Então, nós precisamos compreender melhor e diferenciar exatamente isso. O reino de Deus, segundo a sua palavra, é o exercício do quê? Da sua majestade, do seu domínio e da sua soberania na nossa vida. Então, Paulo fala que o reino de Deus é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. E quando você olha para a palavra de Deus, os padrões da vida do mundo moderno, em sua maioria, atentam contra isso. O mundo tenta trazer para a gente uma alegria que não é de verdade. É uma alegria passageira, transitória, baseada em uma fundamentação totalmente transitória também. Porque o dinheiro é transitório, a fama é transitória, a beleza é transitória. Então, se porventura alguém baseia sua vida, fundamenta-se nisso, certamente não tardará para vir a ansiedade, a angústia, o medo, a frustração, a decepção. Então, quando eu olho para os valores do reino de Deus, eu estou pensando naquilo que de fato é eterno. Nós estamos assim diante de uma geração orgulhosa demais para aceitar facilmente submeter-se à autoridade de um reino que não se pode ver e nem se pode tocar. Philip Yancey, no seu livro Deus Invisível, ele vai abordar para a gente como você pode relacionar-se com um Deus que você não pode nem ver e nem tocar. Então esse é o Deus que às vezes a humanidade hoje, a geração de hoje, recusa-se a se relacionar. Porém, o segredo é ouvir esse Deus na sua palavra, que nos mostra que submeter-se ao seu reino é a melhor coisa que nós podemos fazer. Alguém disse assim, mas isso é muito fácil. Eu diria, você tente. Tente submeter-se a Deus de verdade e você verá que não é tão fácil assim. O segredo, então, é buscar uma força motivadora para viver, sem se orgulhar em nós mesmos ou até nas nossas próprias realizações, como se fossem apenas resultado das nossas competências. Eu não acredito mesmo, gente, de que a gente é tão bom assim. Chegará um momento em que eu e você vamos falhar. Haverá um momento em que eu e você vamos ter dificuldades de avançar, porque somos humanos, né? Somos, como que eu diria, finitos. A nossa finitude não é somente uma questão da nossa vivência, mas das realizações também. Então eu não posso crer que somente as minhas competências garantem o meu sucesso e o meu futuro. Mas também eu não posso descrer
que muito daquilo que eu não consigo alcançar é porque eu não acredito também naquilo que é a competência que Deus tem dado a mim, isto é, o potencial que Deus enche a cada um de nós. Mas aqui é uma terceira verdade que o autor coloca: é preciso você comprometer-se com essa transformação. Há um texto de Lucas 14 que fala assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. E Davi fala assim, aliás, a oração de Moisés no Salmo 90 diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que nós alcancemos coração sábio. É interessante que quando você olha para o Evangelho de Cristo, ele não se ocupou jamais em atrair uma grande multidão, mas pessoas com grandes pensamentos. E certamente isso faz a diferença. O importante não é uma multidão que não pensa. A grande questão é de pessoas que se ocupam de grandes coisas. Certamente essas pessoas impactarão milhares, milhões de outras pessoas, com certeza. Então, há duas coisas que Cristo mostra aqui para nós. Primeiro, cuidado com as relações pessoais. Quando ele menciona que nós temos que aborrecer pai e mãe, esposa, filhos, etc., irmão, ele não está dizendo que a gente tem que odiar as pessoas, não, ou de tratá-las com rebeldia de forma alguma, mas de que o nosso amor, verdadeiramente falando, esteja bem direcionado tanto a essas pessoas, sem deixar de priorizar Deus sobre todas as coisas. E eu vou afirmar a você com toda certeza, nesses 28 anos de ministério, eu tenho aprendido o seguinte: toda relação saudável horizontalmente é fruto de uma relação verdadeira verticalmente. Se eu não estiver bem com Deus, eu não conseguirei estar bem com o meu próximo. E é outra coisa que Cristo fala: cuidado com os nossos objetivos e desejos pessoais. Aqui, o que eu percebo é que Cristo penetra a nossa mente com uma palavra mais profunda, de um nível mais profundo, porque ele se refere aqui agora à entrega dos nossos objetivos, desejos pessoais à sua autoridade. Gente, fala sério, quantas vezes nós de fato entregamos a Cristo os nossos desejos, os nossos objetivos de verdade, para que de fato ele esteja assumindo esse controle? Então, falando de maneira negativa, significa dizer assim, não àquele que eu quero, e sim ao que Cristo quer. Você acha que é fácil? Mais uma vez eu digo, tente, e você verá que não é tão fácil assim. Normalmente, nós estamos querendo o poder de Deus para realizar a nossa vontade, e às vezes uma vontade mal direcionada e mal compreendida. Mas aqui ainda uma terceira coisa que Cristo fala nesse texto: cuidado com as possessões pessoais. As pessoas podem possuir coisas, mas as coisas não deveriam possuir as pessoas. O confronto da mediocridade exige pensamento claro. Seja honesto para consigo mesmo, ainda que isso doa. Não há melhor época do que agora para você decidir quanto a essas questões. Então, primeira coisa, gente, para ser uma pessoa que viva acima da mediocridade, eu preciso ter um pensamento claro. E eu faço aqui algumas perguntas. Quais são as coisas que você precisa tratar para que consiga experimentar vida abundante? Aliás, a pressão dos colegas tem te paralisado? Como é que você pode vencer essa paralisia? Você mantém algum relacionamento pessoal que prejudica o seu compromisso de honrar a Cristo com excelência? O que é que você diz, por exemplo, dos seus objetivos e desejos próprios? Enfim, você está disposto, finalmente, a entregar-se a Cristo? Então, que o seu pensamento, que os nossos pensamentos sejam tomados cativos a Cristo, como Paulo fala aqui. Que nós não pensemos, como diz Provérbios, de nós mesmos, além do que convém, mas também não pensemos a quem.
que sejamos assim bem moderados, que acreditemos que Deus nos deu um grande potencial e que antes de você olhar para o problema, enxergue quem de fato você pode ser nas mãos de Deus. Segundo, o autor fala de como vencer a mediocridade vivendo de modo diferente. Então não basta apenas pensar de modo diferente. Eu preciso viver de modo diferente. Você poderia dizer assim, mas como assim? É claro, tudo começa com a visão. Como enxergar a vida de modo diferente, gente? Se a minha visão está opaca, não está transparente, não está clara. Se em um primeiro momento precisamos pensar diferente, agora o foco tem a ver com a visão das coisas. Como é que nós enxergamos as coisas? E o autor coloca uma coisa que eu acho fundamental: a visão substitui a resistência de mente. Uma pessoa que venceu na vida é uma pessoa que se encheu de uma visão extraordinária da vida. É possível viver diferente no mundo de mesmice, no mundo de tédio, de futilidade? Fala sério, nesse tempo de pandemia, será que verdadeiramente as pessoas estão levando a sério a vida? Eu temo que muitas delas transformaram esse tempo no tempo de acampamento, de retiro, de família. E não estão entendendo quais serão os resultados, até mesmo complicadores, daqui a algum tempo, que essa reclusão vai trazer ao mundo inteiro, em termos de economia, de vida social. Gente, fala sério, será que realmente nós estamos entendendo? Então, a parte mais traiçoeira do nosso cérebro, que poderá ficar bloqueado, é quando nós não acreditamos em alcançar o nosso verdadeiro potencial. Primeiro, compreenda que você vive num mundo hostil e negativo. A atitude mental negativa conduz a sentimentos incríveis de ansiedade. Se você olhar aí, há muita gente ansiosa na vida por conta disso. Segundo, sem entusiasmo, a visão de poder de Deus, nós passamos, infelizmente, a viver na média ou até mesmo abaixo da média. Porque a gente só vai fazer aquilo que a gente acha que é suficiente. Diz que tinha alguém pescando num rio, e aí ele pegava um peixe, e às vezes quando o peixe era bastante grande, ele soltava aquele peixe. Quando o peixe era pequeno, ele guardava o peixe. E alguém chegou ali observando aquela atitude e falou, cara, não aguentou. E chegou ali, meu amigo, o que acontece? Você pega um peixe grande e joga fora. O que eu vejo é que a maioria dos pescadores lutam para pegar e guardar o peixe grande. Você só guarda o peixe pequeno. E ele então respondeu o seguinte, é porque lá em casa a minha frigideira é pequena. A pergunta é a seguinte, qual é o tamanho da sua frigideira? Hein? Então, a maioria das pessoas, elas escolhem não viver de modo diferente porque elas têm uma visão confortável da situação média que elas estão vivendo. Quando pensarmos em visão, nós temos que ter em mente ver acima e além da maioria. O sucesso de muita gente, sabe qual foi? Enxergar algo que ninguém talvez enxergou. Por exemplo, quando você olha para o enriquecimento do cara que produziu, que criou o Facebook, ele criou um aplicativo que ninguém pensou antes dele. O cara que inventou o Uber ficou riquíssimo, por quê? Porque pensou em algo que ninguém pensou antes dele. Ei, você também, Deus te deu um potencial grandiosíssimo. Observe como é a águia. A águia, ela voa a uma altura de 200 metros. Ela consegue ver um objeto de um tamanho de uma moeda numa grama de 15 centímetros de altura. Você imaginou o que significa isso? E ela também consegue enxergar um peixe saltando num lago a uma distância de 8 quilômetros. Enxergue longe, enxergue distante, veja além, veja acima. O nosso grande mal é que nós olhamos para as dificuldades e os problemas abaixo deles. E talvez Deus tenha que levar a lugares altos para dizer assim, olha, é assim que eu olho para o mundo. Eu não olho de baixo para cima.
eu ver de cima para baixo. Então, para ilustrar bem isso, nós conhecemos a história dos 12 espias. Eles viram as mesmas coisas, mas quando foram relatar, eles fizeram de modo bem diferente. Então, primeiro, se tem uma visão limitada. Enquanto o povo ficava cada vez mais feliz, entusiasmado, o povo realmente a terra é boa, mana leite e mel, maravilhoso, mas, e esse mais aí introduz um desânimo tremendo no povo. E vem, não poderíamos atacar aquele povo, é um povo mais forte que a gente. Aí nesse porém, nesse mais, o texto bíblico fala que começou a murmuração. E eles chegam até a ser dramáticos, quando eles dizem assim, olha, antes nós tivéssemos morrido no deserto. Então o raciocínio humano sobrepõe a fé. Aí vem então a visão ilimitada, que é a visão de Josué e Calebe. Eles rasgaram as vestes, indignaram com a situação e afirmaram o seguinte, não é assim. Esse povo realmente é forte, mas como pão nós vamos devorá-los. Ei, como é que nós estamos enxergando as dificuldades? Por que nós não estamos crescendo na vida? O que nos impede de avançar? O autor fala de algumas coisas que temos que trabalhar. Ele chama de um abecedário, da visão. Primeiro, A de atitude. B, base de fé. C, capacidade. D, determinação. E E, entusiasmo. Mas uma outra coisa, ingrediente, que diz assim, o encorajamento constante é fundamental. Então é preciso acreditar nos sonhos que Deus nos dá. Eu sempre entendi o seguinte, Deus nunca nos dá um sonho que não seja possível ser realizado. Então, primeiro, nunca use a idade como desculpa. Segundo, nunca vá buscar indicações na multidão. Terceiro, nunca pense que suas escolhas obrigam outra pessoa. E quarto, nunca vá embora porque alguém discorda de você. Quando Jesus nos diz que busquemos primeiro o reino de Deus, essa palavra buscar, ela implica numa perseguição com determinação. Não existe nada mais valioso para conduzir ao sucesso genuíno do que a persistência e a determinação. Então viva diferente. O sucesso não depende somente do talento, inteligência, educação, oportunidades, ter a personalidade certa, estar no lugar certo na hora certa, conhecer a pessoa certa. Não. Depende também de persistência e determinação. Isso é modo de viver, gente. Se eu não sou determinado, se eu não sou persistente, provavelmente a minha vida vai ficar na mesma. E a terceira coisa que o autor fala é, para eu viver acima da mediocridade, eu preciso aprender a estabelecer prioridades. Olha só, o que é que vem em primeiro lugar na sua vida? O que acorda primeiro na sua casa? Diz assim a Bíblia Sagrada, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jamais alcançaremos voo à semelhança da águia enquanto não estivermos determinados. Porém, se você não estabelecer prioridade, você vai alçar um voo, você correrá o risco de alçar um voo numa direção errada. Talvez o sentido está certo, a direção está certa, mas o sentido contrário. Você não vai enxergar a lugar nenhum. E quando você age dessa forma, quanto mais você anda em sentido contrário, mais você vai se afastar daquilo que é o seu propósito. Pode ter certeza disso. Então a vida coloca diante de nós centenas de possibilidades. O que eu vou escolher? O que nós iremos escolher? Vida acima da média implica em você estabelecer prioridades. E finalmente hoje eu quero compartilhar com você que para a gente poder viver acima da mediocridade, o autor coloca uma quarta coisa que eu achei fantástica também. Tenha o hábito de prestar contas. Prestar contas, gente, primeiro envolve uma avaliação honesta de nós mesmos. Já percebeu tanto nós gostamos de mascarar resultados? Ou de aumentar os nossos resultados? Que na verdade a gente não entendeu que a vida não é só resultado.
mas há também esse significado. Então não importa você apresentar um relatório grandioso, maravilhoso, cheio, né, de números, se esse relatório é só para você, ele é mentiroso às vezes. Ele não está realmente transmitindo aquilo que é a realidade de fato, porque não há honestidade. Então toda prestação de contas, ela começa com uma avaliação bem honesta de nós mesmos. E aí ele coloca 4 qualidades essenciais quando falamos em prestação de contas. Primeiro, vulnerabilidade. O que é isso? É a pessoa que não é capaz de suportar mágoas, disposição para encarar seus próprios erros, admiti-los, antes até mesmo de uma confrontação. Eu não tenho que temer isso, de que eu sou uma pessoa vulnerável a falhas. Mas uma coisa é eu compreender que eu sou uma pessoa vulnerável, a outra coisa é viver em cima disso. É não ter coragem de confrontar a si mesmo. É não ter coragem de suportar e de enfrentar as mágoas que poderão vir e de vencê-las, inclusive. Há pessoas que morrem na vida antes de ser sepultadas. Por quê? Porque estão presas a mágoas e ressentimentos. Então, de repente, o sepultamento delas no cemitério é só um detalhe, que talvez para elas a vida acabou há muito tempo. Ei, Deus não nos chamou para isso. Ele quer te dar vida. Deus nos deu vida. Foi exatamente isso que Cristo falou para nós. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas há aqui uma segunda coisa: vivacidade. O que é isso? É a disposição para aprender. Eu acho muito importante quando as pessoas lutam para vencer na vida. Eu acho importante quando eu vejo alguém sendo bom no que faz, mas cada vez melhorando, porque eu vejo nessa pessoa a disposição de ser ensinável e de aprender. E é importante porque essa pessoa certamente vai colher os frutos da sua vivacidade. Aquelas que reagem à reprovação, mas mantém-se aberto ao aconselhamento. Sabe, tem gente que não consegue nem uma coisa nem outra. A gente não consegue ser reprovado na vida. Fica tentando se justificar. Então não seja assim. Viva acima da média. Se em algum momento a vida te reprovou por algum fato, por alguma situação, em algum contexto, creia que aquilo não é o fim. A sua vida não terminou ali. Talvez aquele é um ponto crítico que vai te fazer pensar. E existe uma expressão, a palavra crise, ela no chinês, ela é formada por 2 caracteres. E esses 2 caracteres significam exatamente o seguinte: problema e oportunidade. Então a crise de fato é um problema, mas ela é uma possibilidade, uma oportunidade de eu reconstruir ou de construir novos valores. Terceiro, disponibilidade. Quando você é acessível, atendendo bem às interpelações e não se ressente das interrupções. Eu vejo muita gente que está amargada na vida, por quê? Porque de alguma forma ela não conseguiu responder a uma situação. Não houve disponibilidade para mudança. Ela preferiu ceder ao ressentimento. E a quarta coisa que ele fala é honestidade. Gente, isso para mim é fundamental. É ser fiel à verdade, não importando quando possa ferir. Então, quando eu presto contas, eu estou submisso a isso, né? Agora, para finalizar, a prestação de contas a Deus é um fato inescapável, inevitável, não é verdade? Mas Deus ordenou também que nós prestemos contas aos nossos líderes espirituais, e isso para nós é muito útil. O que eu quero te aconselhar nessa manhã? Eu tenho procurado fazer isso na minha vida. Busque alguém com quem você possa compartilhar suas dificuldades. De repente um mentor, alguém com quem você possa dividir as suas preocupações, os seus medos, sua ansiedade. Vem comigo compartilhar seus acertos. Eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E Deus te conduzirá a uma vida acima da mediocridade. Então, nós
encerramos nesse primeiro momento, dizendo o seguinte: para vencer, ou para viver acima da mediocridade, primeiro, eu preciso pensar diferente. Segundo, eu preciso viver diferente. Terceiro, eu preciso estabelecer prioridades. E quarto, eu preciso prestar contas. Na próxima semana, com a graça de Deus, nós veremos esse assunto, a segunda parte, e que Deus te abençoe nesse dia, no seu domingo aí, ou no meio da semana, enfim, que Deus te conduza a lugares melhores, a lugares maiores, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora nós entregamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, e pedimos ao Pai que nos abençoe para que de fato nós possamos viver uma vida acima da mediocridade. Dá-nos, ó Deus, discernimento, entendimento e graça, para que assim possa ser, ó Pai, na nossa vida, e que outras pessoas vejam em nós, ó Pai, tamanha e grandiosa obra, e assim possamos inspirar pessoas aí, centenas, milhares, a viver o propósito de Deus nas suas vidas. Oramos assim com o nosso coração grato e confiante, em nome do Senhor Jesus. Amém.